Tudo bem, é o que parece, a câmera fixou, vou conseguir gravar pra vocês agora nessa posição, e ficaremos. Então, olá, tudo bem pessoal? É o seguinte, eu queria gravar um vídeo descontraído só pra falar de uma coisa que eu quero pro próximo ano. Então eu vou evitar ser muito verborrágico no assunto que eu pretendo falar, que é sobre 12 meses, 12 livros. Então desde que eu comecei a faculdade de letras, eu não lia tanto. Desculpa. Desde que eu comecei a faculdade de letras, eu não li tanto como eu estava lá. E também quando eu saí de lá, porque eu simplesmente li as coisas da faculdade e também parava de ler livro por ler. Isso é muito ruim pra uma pessoa, pra qualquer pessoa. Então eu tenho uma média de 2 a 3 livros por ano, o que é ridículo. Então tenho uma estante aqui atrás com um monte de livro que eu não li. Pelo menos 60% disso. E também a respeito de gravar vídeo, eu quero comentar aqui, as coisas devem ser legais quando você está produzindo conteúdo. Então, quando você está produzindo conteúdo e aquilo não se torna algo prazeroso pra você, é o exato oposto, né? Fica maçante e a parte de ser maçante acaba com todas as suas vontades, né? E eu separei então um livro por mês e eu vou tentar ler esses 12 livros no ano. Então eu coloquei uma listinha aqui neste caderninho. E de janeiro a dezembro nós temos o seguinte: 1º de janeiro, vamos começar. Eu separei todos os livros da estante, obviamente os que eu não li. Então, assim, tem um aqui que eu já li, mas é só pra desencargo de consciência, pra relembrar a história, pra também pensar na atual conjuntura que estamos vivendo. E enfim, eu tenho os livros separados aqui, e são todos físicos. Eu evitei pegar qualquer um do Kindle, porque é o Kindle, não teria tanto a parte legal de você mostrar aqui. Então primeiro é Guerra Civil. Eu não sei se o vídeo tá ao contrário, se eu tô ao contrário, ou se tipo, vocês estão ao contrário, enfim. Pra começar janeiro, pra ser mais leve, vamos começar com Guerra Civil. Vamos começar, né, como se eu estivesse fazendo um clube do livro aqui. Não sei, né, pode ser uma ideia, inclusive. Mas Guerra Civil porque é um livro de herói, não tem um assunto muito denso. Alguns aqui podem ter um pouco. A diagramação é ok, você entende? E o livro, muito embora tenha mais de 300 páginas, me parece que corre bem, porque parte delas são preto e branco. Ou seja, tem bastante coisa que não é exatamente o texto em si, então é só a diagramação, que acaba deixando o livro mais grosso do que ele é. Então, para começar de forma leve, janeiro, Guerra Civil. Next. Um adendo em relação aos livros que eu estou comentando é que eu até gostaria de passar um pouco a dar um panorama geral sobre o autor, sobre a obra, para que vocês estivessem cientes do que eu estou falando, do que está acontecendo, do que se trata o universo ou qualquer coisa similar. Porque é muito ruim quando você está assistindo um conteúdo como esse e você simplesmente não está sabendo, não está a par do que está acontecendo. E é muito comum que pessoas que gravem vídeos pro YouTube ou pro TikTok, que são os famosos booktalkers ou os booktubers, e eles falam do que o autor tinha em mente, quem é o autor, a obra e tal. E para fevereiro nós temos F, ou F, né? É de fato a catalogação desse livro, se chama F, do Antônio Sierczynski, ou Sierczynski, brasileiro. Então eu também escolhi alguns brasileiros aqui para ler durante o ano. E Antônio é escritor e tradutor, ironicamente porque eu trabalho um pouquinho. E essa obra em específico conta parte de roteiros do Cidadão Kane, do Terceiro Homem e também Verdades e Mentiras. Ou seja, eu vou ser obrigado, como pseudocinéfilo que sou, a ver esses filmes, porque pra minha vergonha ainda não os vi, e terei que ler este livro. E até fevereiro eu tenho esse tempo. Então, segundo livro, fevereiro. Para março, nós temos A Garota do Lago. Há alguns anos foi muito popular e ficou muito popular e eu comprei numa promoção. Não lembro se foi na Amazon, mas eu paguei tipo R$10 por esse livro. E ele é um pouquinho maior do que os outros e aqui não é só a diagramação que faz diferença. Então são mais de 250 páginas. Na verdade são 280 páginas. E dizem que é bem escrito e tal, e é um suspense. Então faz tempo que eu não li o livro de suspense. Nenhum. Nem de policial, nem mistério. Esse será a escolha de março, A Garota do Lago. Para abril, começamos com o nosso primeiro clássico, que é Orgulho e Preconceito. Então, Jane Austen, muito conhecida. Já li Razão e Sensibilidade, ou Razão e Sentimento, e é muito bom, a escrita principalmente. Não sei se foi a tradução, mas acredito que o inglês, também muito rebuscado, deva ser bom. Mas isso não significa que necessariamente eu vou entender porque sou professor de inglês. Talvez pessoas da própria língua nativos podem não entender tudo porque era o inglês rebuscado, o inglês do século XVIII. Então, primeiro clássico, Orgulho e Preconceito. Para maio, nós vamos ter a biografia de Alexandre o Grande. Então, é uma biografia relativamente pequena,
e é publicado pela Zahar. Então a Zahar é muito conhecida por livros de boa qualidade, né? E de fato, a capa desse livro já é um pouco mais grossa que os outros. As folhas também são excelentes e a diagramação também. Mas o que importa é saber sobre a vida do grego aqui. Para junho, chegamos em junho, no meio do ano, e depois de termos lido todos esses livros, chegamos em A Revolução dos Bichos. E já é teoricamente o nosso segundo clássico aqui. E acho que dispensa apresentações. E George Orwell, mais uma vez, fazendo morada em nossa atualidade. Para julho. Em julho nós vamos ler A Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Aqui essa edição é em inglês, muito embora seja também um clássico, eu acredito que seja século XIX, dá pra ler, né? Então, Journey to the Center of the Earth. E é engraçado pontuar aqui que, pelo fato de ser britânico, nós temos Journey com um U. Então tem um U no meio da palavra, que geralmente não tem no inglês americano, né? E Center tá escrito com centre, como se fosse centro em português, que de fato significa centro. Só que, em inglês americano, a gente tem center, então o E e o R estão ao final da palavra. Para agosto, nós temos A Linguagem Secreta do Cinema, de Jean-Claude Carrière. Eu acredito que seja assim, porque francês não é muito meu forte. Mas é um livro que também comprei na minha época de jovem para ser jovem adulto. E foi tipo o quê? R$10 também. E também, como eu me interesso muito por cinema, tal como diversas pessoas que estudam tanto jornalismo quanto letras, vão se interessar por isso. E cinema tem uma linguagem. Afinal, né, todas as coisas são texto. Depois eu explico pra vocês o que seria a ideia de texto. Mas enfim, próximo livro de agosto, né? Junho, julho, agosto. Para setembro nós temos O Centauro no Jardim, do Moacir Seclair. Brasileiríssimo, eterno na cadeira, não sei qual o número da Academia Brasileira de Letras. E parece que é o magnum opus do autor. Então, eu de fato não sei do que se trata sobre o centauro no jardim, exceto pelo fato de que é de fato um centauro no jardim. Chegou numa família lá no Rio Grande do Sul e essa família cuida de um centauro. Quero saber o que o Brasil tinha na cabeça. Para outubro nós temos, teoricamente, o mês do horror e da reforma, e eu coloquei Histórias de Horror do Conan Doyle. Esse daqui é o mesmo que escreveu os contos e as crônicas de Sherlock Holmes, e esse livro é uma coletânea de contos, então a gente tem diversos contos dele aqui, e essa edição faz parte de uma que eu comprei num box que vem com o H.P. Lovecraft e o Edgar Allan Poe. Então o Conan não só escrevia histórias de Sherlock Holmes, mas também de terror. Então vamos ver o que outubro nos reserva. Para novembro, vamos ler A Lei, de Frederic Bastiat. Então eu sei que a capa é um pouco polêmica, porque nós temos literalmente o Che Guevara aqui, mas a ideia é falar sobre pensamentos políticos e, para não deixar, né, de ser o foco de uma boa formação liberal, em artes liberais eu me refiro. Este é o livro que tenho. Muito embora eu tenha edição em Kindle, que tem uma capa muito mais modesta, essa é a edição da Faro, né, e a Faro também tem capas um pouco diferentes. Mas vamos continuar com Frederic Bastiat em novembro, só para não perder o ritmo. E, por último, chegamos em dezembro, para finalizar o ano e pensar para o próximo ano que virá, nós temos Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Então, mais um clássico aqui, e a gente espera que entenda um pouco sobre o pensamento estoico do autor. Eu só queria comentar com vocês os livros que eu vou ler neste próximo ano, e isso é só, tipo, os livros do mês. A gente espera que leia-se mais. Ler é muito importante. Então é isso, pessoal, só pra gravar um vídeo divertido, pra mostrar pra vocês parte disso. Eu disse que eu ia comentar sobre, né, os autores, mas assim, por alto, como eu comentei aqui sobre alguns. E, no mais, eu fico por aqui. Vamos tentar melhorar a nossa leitura no ano de 2026 e espero que tudo dê certo. See ya.